A paz do Senhor Jesus Cristo sobre todos aqueles que estão me assistindo e aqueles que estarão me assistindo através dessa live. Nessa manhã estaremos estudando a última lição da nossa escola bíblica dominical, lição dos nossos adultos. Temos como tema a aprender a palavra do Senhor nessa manhã, o novo homem em Jesus Cristo. Vou repetir o tema que nós estaremos estudando nessa manhã, é a lição de número 13, 29 de março de 2020. O novo homem em Jesus Cristo. Hoje nós estamos na última lição do trimestre e o próximo trimestre que estaremos iniciando no próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir, tem como tema a igreja eleita. Você que é frequente na escola bíblica dominical, não deixe de assistir às lives pelo domingo de manhã, até terminar esse período de quarentena, você possa estar aprendendo também através desses estudos, todos os domingos pela manhã, em live, a qual as igrejas evangélicas, basicamente por todo o Brasil, estão ensinando nessa escola bíblica dominical por meio do vídeo. Então hoje nós estaremos falando sobre o tema o novo homem em Jesus Cristo. Duas lições retrasadas. A lição passada aprendemos sobre Jesus, o homem perfeito. Na lição de número 12 aprendemos que Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso paradigma, Jesus é o nosso espelho, Jesus é o nosso alvo, Jesus é o homem perfeito. Nisso nós aprendemos na lição de número 12. Na lição de número 11, nós falamos sobre o homem do pecado. Falando do homem do pecado, nós falamos sobre o espírito do anticristo, ou propriamente dito também sobre o anticristo, o homem iníquo, o homem da maldade. Aí nós já podemos ver a diferença das duas aulas passadas, né? O homem iníquo, o homem do pecado, o homem do mal, o homem usado por Satanás e o próprio Cristo, perfeito, Filho de Deus, o unigênito, o divino, foi o perfeito, o que não tem nenhuma mancha de imperfeição. Foi a lição de número 12. E hoje, a última lição, nós estaremos tratando sobre o novo homem em Jesus Cristo. Estaremos falando daqueles que aceitaram e aqueles que ainda estarão aceitando a Cristo Jesus como único e verdadeiro Salvador. Nós vamos aprender através da lição de hoje três doutrinas daqueles que aceitaram a Cristo como único e verdadeiro Salvador. Estaremos falando no primeiro momento sobre a doutrina da regeneração. Então, no primeiro momento, a primeira doutrina que nós vamos tratar dentro desse tema é a doutrina da regeneração. A segunda doutrina que estaremos tratando nessa lição de hoje é a doutrina da justificação. A segunda doutrina que estaremos estudando através da lição de hoje é a doutrina da justificação. E por fim, nós estaremos terminando com a doutrina da santificação. Você é meu convidado especial e que nessa manhã você possa ir comigo até o fim e nós participarmos aí de uma excelente aula de escola bíblica dominical. Que Deus possa estar alcançando aí a sua vida nessa manhã. Eu quero fazer aqui a leitura bíblica em classe da nossa lição de escola bíblica dominical,
Você que tem aí em sua casa, em suas mãos, nós temos aí a lição que nós estudamos nesse trimestre, que fala sobre a raça humana, origem, queda e revelação. Está aqui a nossa lição. Hoje nós estamos na lição de número 3, a última lição. Aqueles que têm em suas casas essa lição, que você possa acompanhar juntamente comigo. Aqueles que, porventura, não têm a lição em casa, pode ficar tranquilo, que através dos ensinos e através da leitura que estaremos fazendo aqui, e através dos ensinamentos que a gente estaremos fazendo as tratativas aqui, com toda certeza esses ensinamentos alcançarão a sua mente e o seu coração também aqui nessa manhã. Então eu quero fazer a leitura da palavra de Deus no livro de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. Eu quero ler aqui de início o versículo de número 1 até o versículo de número 8. Você que tem a sua Bíblia Sagrada aí na sua casa, né? Você tem uma Bíblia Sagrada aí na sua casa, então abra nesse texto do Evangelho de João, capítulo de número 3, e segue-se comigo a leitura da palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Mestre, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais, estes milagres que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Temos um texto aqui no livro de João, capítulo 3, versículo 1, que num certo dia, um mestre dos fariseus, ele vai até Jesus. Esse mestre dos fariseus, chamado príncipe dos judeus, ele se chama Nicodemos. Nicodemos era um fariseu. O farisaísmo era uma seita religiosa na época de Jesus. Os fariseus, eles tinham como regra a observação irrestrita da lei judaica e toda a sua tradição. Os fariseus foi uma seita religiosa que sempre perseguiu e confrontou os ensinamentos de Jesus. Os fariseus eram uma seita forte na época de Jesus, influenciadora. E essa seita perseguiu algumas vezes Jesus, até propriamente a buscar a morte do mestre. Mas Nicodemos, por certo, ele ouviu falar muito de Jesus na sua época. E Nicodemos ficou interessado em conhecer Jesus. E Nicodemos teve a oportunidade de ir até Jesus. Como ele era
um príncipe dos judeus, que cuidava das sinagogas dos judeus, dos fariseus, porque os fariseus eram judeus. O Nicodemos, ele não vai sair de dia, ele não vai sair de público para ir atrás de Jesus, porque isso seria até ilícito para ele na sua posição. Mas no versículo 2 de João 3 vai dizer que Nicodemos vai ter com Jesus de noite. Nicodemos vai buscar Jesus. Nicodemos vai ir ao encontro de Jesus. E quando ele vai ao encontro de Jesus, Nicodemos, ele encontra Jesus e logo vai lhe dizendo algo que estava no seu coração, uma revelação somente por aquilo que ele havia ouvido falar de Jesus. Ele olha para Jesus e diz: Rabi, sabemos que é mestre. A primeira observação que Nicodemos, um fariseu, participante de uma seita judaica, a primeira observação que ele fala para Jesus, que Jesus é mestre, que Jesus é rabi. A segunda observação que Nicodemos faz de Jesus é que Jesus era um milagreiro, ou que Jesus fazia sinais, maravilhas, e que esses milagres, esses sinais, não podiam vir de outra pessoa, senão de Deus. Senão de Deus. Quando Nicodemos faz essa revelação para o mestre Jesus, ele vai olhar para Nicodemos e com certeza Jesus ele vai perceber que Nicodemos conhece Jesus, mesmo por ouvir falar, mas que Nicodemos havia absorvido aquilo que era de melhor do Cristo. Mas Jesus vai responder a Nicodemos e vai dizer no versículo 3 de João 3, na verdade, te digo. Aí Jesus vai confrontar o Estado. Jesus vai confrontar a vida de Nicodemos. Jesus vai confrontar as ideias de Nicodemos. Jesus vai confrontar aquilo que Nicodemos entendia o que era ser um salvo. Jesus vai dizer, na verdade, quando Jesus usa a expressão duas vezes, na verdade, Jesus quer trazer uma mensagem mais do que uma verdade. Seria mais do que uma verdade normal. Seria uma absoluta verdade. Por isso que Jesus deixa bem taxado essa expressão. É um reforço. Na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando Jesus está falando para Nicodemos, na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, é a primeira etapa, é a primeira doutrina que nós vamos entrar agora nesse momento na nossa aula. A doutrina da regeneração. Você que está me assistindo aí, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. A doutrina da regeneração, literalmente, regeneração significa nascer de novo. A expressão regeneração significa nascer de novo. Um novo nascimento. Quando Jesus está conversando com Nicodemos, Jesus quer tratar com um homem que está distante de Deus, distante
da verdade, distante de Cristo. Como ele está distante, Jesus tem uma tratativa de trazer, num primeiro momento, uma necessidade que todo ser humano tem. Todo ser humano tem essa necessidade de nascer de novo, de um novo nascimento. Eu quero ler um texto bíblico aqui no livro de Tito. Queria que você acompanhasse aí na sua casa. Eu vou fazer uma leitura numa Bíblia versão linguagem de hoje para ser mais compreensível para você. Livro de Tito, capítulo 3, versículo de número 5. Vou abrir aqui a palavra, você acompanha aí. Tito, capítulo 3, versículo 5. Assim diz a palavra de Deus na linguagem de hoje. Ele, Jesus, nos salvou porque ele teve compaixão de nós. E não porque tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que, olha só, aí que eu quero que você entenda, no final do versículo, fazendo com que nascêssemos de novo. Na Bíblia, tradução Almeida, Ferreira de Almeida, né? Vai dizer assim, fazendo que sejamos regenerados, na linguagem de hoje, fazendo com que nascemos de novo e dando-nos uma nova vida. Jesus está interessado em dar uma nova vida ao ser humano. Quando aceitamos a Cristo, nós recebemos uma nova vida em Cristo. Esse novo nascimento, ele é um milagre na vida daquele que aceita Cristo Jesus como o único e verdadeiro Salvador. O nascimento, o novo nascimento, é um grande milagre que nos torna participante da vida de Cristo. Vou repetir. Todo aquele que nasce de novo, participa do novo nascimento em Cristo, é como ele receber um milagre e a partir daquele momento ele torna participante da vida e natureza divina de Cristo. Nascer de novo é uma nova vida. Entenda uma coisa. O nascer de novo é uma nova vida. Quando nós somos regenerados, nós nos tornamos um novo homem em Cristo. No termo genérico, uma nova mulher também em Cristo. A salvação em Cristo gera um novo homem em nós. Entenda isso. O novo nascimento, ele é apenas alcançado após nós aceitamos a Cristo como o único e verdadeiro Salvador. Quando Jesus está falando com Nicodemos, num primeiro momento parece que ele não está entendendo. Porque o novo nascimento não é um nascimento biológico. Não é um nascimento quando você nasceu do ventre de sua mãe. O novo nascimento é quando nós nascemos de Deus. Que quando Jesus está falando com Nicodemos, pode ser que alguém entenda que o novo nascimento, mas eu nasci, né, da minha mãe e do meu pai. Não é esse nascimento. O novo nascimento tem que ser vindo de Deus.
A linguagem de hoje, a linguagem da Bíblia de hoje diz que o novo nascimento ele vem do alto. O novo nascimento ele vem do céu. O novo nascimento ele vem de Deus. Vou te dar um exemplo. Você pode ter 100 anos de idade agora. Um exemplo hipotético. Você poderia ter 100 anos de idade agora. Eu vou pegar o exemplo também de Nicodemos. Nicodemos poderia ter na base de 40 anos, nessa época que ele se encontra com Jesus. Jesus não estava dizendo que ele iria precisar morrer, se reencarnar para ter uma nova vida. Não é isso. Jesus não estava dizendo, olha, com 40 anos, entra de novo no ventre da sua mãe e retorna a nascer de novo. Não. O novo nascimento não é um nascimento biológico. É um nascimento em Cristo. E como isso acontece? Como que acontece o processo de regeneração? Como que eu posso nascer de novo? Como que eu posso me tornar um novo homem? Como que eu posso nascer dos céus? Como que eu posso nascer de Deus? Como que eu posso fazer isso? Vamos ler dois versículos. Vamos ler dois versículos primeiramente. No livro de João, capítulo de número 1, versículo 12 e versículo 13. Diz assim, vou pegar do versículo 11, 1 João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, 12 e 13, diz assim: Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo como único e perfeito Salvador, arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados, é automático. A regeneração, o novo nascimento, ele é automático, ele é instantâneo, ele é imediato. Aceitou a Cristo agora. Pode ser que alguém esteja me assistindo, vai aceitar a Cristo hoje, amanhã. Mas no momento que você aceita a Cristo de todo o teu coração, confessa que Ele é o seu Senhor e Salvador, se arrepende dos seus pecados, você não se torna apenas uma criatura de Deus, você se torna um filho de Deus. A partir de agora você é filho. E você não é nascido, essa regeneração, da vontade da carne e do sangue. Você é nascido de Deus. Esse novo nascimento é um milagre vindo da parte de Deus. É automático. É apenas por uma declaração de fé que você já vai começar a experimentar o novo nascimento. O novo nascimento você vai começar a experimentar. Nisso, pensa comigo. Eu vou dar um exemplo de uma prostituta. Uma prostituta, ela vive uma vida leviana, promíscua, ela vive uma vida nas ruas, vendendo corpo e outras coisas mais. Mas se essa prostituta hoje aceita Cristo Jesus como único e verdadeiro Salvador, e ela arrepende totalmente dos seus pecados, automaticamente Jesus aceita ela
e faz automaticamente o processo de regeneração. Ela é uma nova pessoa, ela é uma nova mulher. Ela nasceu do alto, ela nasceu dos céus, nasceu de Deus. Amanhã, essa mulher, ela já mudou todas as suas vestimentas, ela já não está indo mais para a rua, não está se prostituindo, ela pega a sua Biblinha, ela pega a sua Bíblia Sagrada, coloca debaixo do braço e ela vai para a casa do Senhor. Alguém olha ela passando pela rua e diz assim: não acredito, não acredito, não acredito. Aquela mulher, aquela pessoa que fazia isso, fazia aquilo, como que pode? Aí você, me diz, como isso? Isso faz parte do mistério da salvação, da fé que ela teve em Cristo e do processo da regeneração. O Senhor lhe tornou uma nova mulher. O Senhor colocou ela como filha de Deus. E agora ela não é mais aquela prostituta, agora ela é uma nova pessoa, uma nova criatura. Entendeu aí nesse exemplo que eu estou te dando aí dessa mulher? Agora abre comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ver essa passagem, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Novamente digo, Deus te abençoe na sua casa. Você que passou já pelo processo da regeneração, você é um novo homem, uma nova mulher. Entenda isso. Você é um novo homem, uma nova mulher. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, diz assim. A Bíblia em linguagem de hoje diz assim. Quem está, olha só, quem está unido em Cristo, com Cristo, é uma nova pessoa. Aí já vai dando para perceber o processo de regeneração, do novo nascimento. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Podem apontar o dedo para você lá no teu passado. Pode apontar o dedo para você lá atrás. Mas a partir que você teve um encontro com Cristo, você é uma nova pessoa. E aí continua dizendo o versículo. Acabou-se, encerrou-se o que era velho. O que era velho se encerrou. Já chegou o que é novo. É mesmo dizer assim, o vinho velho acabou, mas vem vindo um vinho novo, uma vida nova agora. O que era velho já se encerrou, acabou. E já chegou o que é novo. Então, o processo de regeneração, o novo nascimento que Jesus queria colocar na cabeça de Nicodemo para ele entender, que você tem que entender isso. Eu posso falar aqui com pessoas que são crentes já, que já teve esse processo, primeiro processo de novo nascimento, mas ainda está em dúvida, mas recebeu esse processo de novo nascimento, nasceu do alto, nasceu de Deus, e posso estar conversando com alguém também que precisa nascer de novo, precisa largar o teu passado, sua vida antiga. Ah, não, eu vivo nas minhas tradições, eu vivo nas minhas leis, eu vivo nas minhas concepções, eu vivo nas minhas ideologias. Nada disso. Todos os seres humanos, seja em um período da sua existência, ele tem que nascer de novo. Aí eu tenho 80 anos. Se não nasceu em Cristo ainda, tem que nascer de novo. Aí eu tenho 30 anos. Tem que nascer de novo. Esse novo nascimento me faz fazer uma reflexão. Faz uma reflexão. Eu fico imaginando comigo. Eu quero que você faça essa reflexão. Pensa quando você não era um cristão. Você não tinha aceitado a Cristo ainda. Como que era a sua vida lá no passado? Alguns 10 anos, 20 anos, 50 anos. Pensa a forma que você vivia. E pensa no momento que você aceitou a Cristo. Quão bom novo homem e uma nova mulher você se tornou. Não foi isso que aconteceu?
Aquilo ficou no passado. Mesmo as pessoas te apontarem, mesmo as pessoas te ridicularizarem, mesmo as pessoas querendo te menosprezar por aquilo que você foi no passado, mas quando você aceitou Jesus, passou pelo processo de regeneração, tornou um novo homem, uma nova mulher, filho, uma filha de Deus. Você é novo, uma nova criatura, um novo homem. Você tem que entender isso, está entendendo? Essa é a primeira doutrina que nós estamos aprendendo nessa manhã sobre a regeneração. Olha aqui para mim. Tudo bem. A regeneração é o nascer de novo, um novo homem. Mas a regeneração também é uma transformação, é uma metamorfose, vou usar essa expressão, metamorfose, é uma transformação real, é uma transformação, uma metamorfose radical, real, que acontece na vida de alguém, com sinais visíveis. Olha só, a regeneração, o novo nascimento é uma transformação real que ocorre na vida de uma pessoa, com sinais visíveis que o comprovam e o acompanham. Todos aqueles que nasceram de novo, ele leva consigo um sinal visível desse novo nascimento. E tem que ser assim. As pessoas têm que ver em mim, ver em você, que nós somos novo homem, nova mulher, nova criatura, um novo de Deus. São sinais que vão nos acompanhar toda a nossa existência aqui na Terra. E que vai comprovar, vai nos acompanhar esses sinais e vai nos comprovar que nós nascemos de novo. Como que eu provo que eu sou nascido de novo? Eu provo pelos sinais visíveis de transformações que aconteceram na minha vida. De um velho homem para um novo homem, que comprova e vão me acompanhar. Vai testemunhar. Eu não vou precisar ficar provando a ninguém. Em alguns momentos você pode até tentar fazer isso. Mas as próprias atitudes, a própria vida que você leva, já comprovarão que você se tornou um novo homem. E essa transformação, entenda uma coisa. Jesus queria que Nicodemos entendesse essa regeneração, esse novo nascimento, que através de aceitar a Cristo, acontece através do Espírito Santo de Deus. Vamos ler um texto bíblico? Livro de João, capítulo 3, versículo de número 6. Você que está com a sua Bíblia aí, volto a dizer, é muito importante nós termos a Bíblia Sagrada em mãos, porque ela é a nossa bússola. A Bíblia Sagrada, ela é o contexto aonde nós buscamos aprender da nossa doutrina. O novo nascimento nós alcançamos através da palavra, da Bíblia Sagrada, através da pregação da mensagem do Evangelho de Cristo. Pregamos e através dela, as pessoas vão acreditar, vão ter fé, aceitar Cristo, vão se arrepender dos seus pecados e vai fazer parte desse novo nascimento também. Mas nós nascemos também pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo faz esse novo nascimento dentro de nós. Capítulo de João 3, versículo de número 6 diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, quando fala que nascido do Espírito, percebe aí na sua Bíblia Sagrada que o Espírito está com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, fica somente no mundo da carne.
Ele não teve um encontro real com Jesus. Estava dizendo para Nicodemos: você é nascido apenas da carne. É necessário você nascer do Espírito. Você tem que nascer do alto, do céu, do Espírito, de Deus. Por isso que é um mistério o novo nascimento. É um milagre realmente. Aí Jesus vai falar no versículo de número 8, que é um milagre, é um mistério o novo nascimento. Por quê? Porque ele vai dizer assim, versículo 8: o vento assopra onde quer, e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É um mistério, é como o vento. Você sente o vento, você vê o vento batendo, soprando, ouve o vento, mas é um mistério, você não sabe de onde que veio. Você não vê, você não sabe para onde vai. É assim aquele que é nascido do Espírito. É um ato de fé, de crer em Cristo, de se arrepender, de entrar no processo, esse processo de salvação, de aí começar a se tornar um novo homem. E isso também é um mistério. E é um mistério por quê? Porque nós somos nascidos do Espírito de Deus. Nós somos nascidos do próprio Deus. É tão importante o novo nascimento. Por que é tão importante? Porque Jesus quer deixar que é importante esse novo nascimento. Jesus vai dizer assim para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário ter um encontro com Cristo. É necessário se tornar um novo. É necessário. Quando ele usa a expressão necessário, ele está dizendo é indispensável. É importantíssimo, é obrigatório, é forçado. O ser necessário não tem escape, não tem alternativa. O necessário, para ele ter os benefícios. E eu vou dizer aqui, por que é necessário nascer de novo. Vamos ver um versículo bíblico. Livro de João, capítulo 3, versículo 3. Por que é necessário nascer de novo? Olha o que Jesus quer dizer para Nicodemos. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode, vou repetir, aquele que não nascer de novo, aquele que não aceitar aqui, se arrepender do seu pecado, entrar no processo de regeneração do novo homem, do nome do céu, nascido de Deus, obra do Espírito Santo, não pode ver o reino de Deus. Para participar do reino de Deus, para poder ter a oportunidade de entrar nos céus, Nicodemos tem que nascer de novo. É necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Tem uma ordenança aqui, se você pegar a sua lição, Escola Bíblica Dominical, tem uma ordenança de Jesus, tá? Tem uma ordenança de Jesus aqui, que é o batismo em águas. O batismo em águas. O batismo em águas, ele é uma declaração pública. O batismo em água é uma declaração pública. A pessoa que escolhe ser batizado nas águas. E esse batismo não é um batismo jogando água apenas na cabeça. Esse batismo é um batismo por imersão. Esse batismo é o mesmo representado ao qual João Batista batizava no Rio Jordão. Esse mesmo batismo é o mesmo batismo que Jesus Cristo foi batizado por João Batista com aproximadamente 30 anos. Jesus foi apresentado ao templo, mas o batismo, que é imersão nas águas, Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. E essa ordenança de Cristo é para os salvos, aqueles que aceitaram a Cristo, que nasceram de novo, porque essa declaração pública, né? Essa declaração pública vai representar que quando
o batizado, ele é imergido na água, joga todo o seu corpo por baixo da água, desce pelas águas. Quando ele entra para o profundo das águas, ali ele está dizendo: estou morrendo para o mundo, estou matando o meu velho homem, ali eu estou deixando a minha velha criatura. E quando ele sai das águas e retorna, ele está dizendo à humanidade, ao público, está declarando a Deus: agora eu estou me tornando um novo homem, eu estou ressuscitando de novo, eu estou tornando a vida uma nova vida. Agora não aquela vida na ignorância, nas tradições, na lei, não. Agora uma vida em Cristo Jesus. Então o batismo também representa aí o símbolo, né? A simbologia aí do novo nascimento em Cristo Jesus. E ele deixou bem claro lá no livro de Marcos 16:16. No livro de Marcos 16:16, Jesus vai deixar bem nítido essa ordenança que Jesus deixa para a humanidade. Vou ler aqui, Marcos 16, vou ler o versículo 15 também. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Versículo de número 16. Quem crer e for batizado, versículo 15, retornando, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Versículo de número 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, a ordenança do batismo foi uma ordem dada pelo próprio Jesus, e é um símbolo do novo nascimento também. Então, você que está me assistindo aí, você nasceu de Deus. Você tem que se contentar que você é um novo homem, uma nova criatura. Isso ninguém pode tirar de você. Verdadeiramente, isso é um milagre de Deus que aconteceu na tua vida. Quando você aceitou a Cristo e uma obra do Espírito Santo. Por isso que esse nascer de novo, essa regeneração, esse novo nascimento é mais do que um recomeço, é mais do que um princípio, um início. É mais do que isso. Porque na hora que você nasce de novo, realmente você começa a viver uma vida do zero. Aquilo para trás, deixa para trás, deixa para o esquecimento lá passado. É um novo princípio, um novo começo. Mas é muito mais do que isso. É um renascimento. Recebendo um novo, vou usar essa expressão, um novo sobrenome. Porque a partir do novo nascimento, você é conhecido agora como filho de Deus. Novo homem, nascido de Deus, nascido do céu. Então, que você nessa manhã acredite nisso. Eu espero que você que está me acompanhando aí, né? Você que está me assistindo, nós estaremos passando pelo segundo ponto da nossa lição. Nós estudamos até aqui sobre o novo nascimento, a regeneração, e agora eu quero entrar na tratativa da segunda doutrina, que é a doutrina da justificação. Doutrina da justificação. Eu quero fazer a leitura de um texto bíblico para falar dessa segunda doutrina. Primeira doutrina, regeneração. Novo nascimento. Jesus está mostrando para Nicodemos entender isso. Nós já aprendemos aqui. Agora, vamos entrar na doutrina da
justificação. Quero convidar você para abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Você que está com a Bíblia Sagrada aí em mãos. Romanos 3,10. Diz assim a palavra de Deus. Como está escrito. Como está escrito. Não há um justo. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Se nós formos olhar pelos olhos de Deus e pelos próprios olhos dos seres humanos, nós vamos observar que não existe ninguém justo. Paulo está dizendo, não existe ninguém justo. Por quê? Porque o mesmo Paulo vai dizer no livro de Romanos, né? Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não há um justo. Todos levam em si a natureza adâmica. Nós aprendemos uma lição sobre isso. A natureza adâmica está conosco. Mesmo após o novo nascimento, levamos a natureza adâmica, mas somos o novo homem em Cristo Jesus, somos filhos. Mas a justificação, não existia uma pessoa justa. Todos nós estávamos assim, ou muitas pessoas ainda estão assim. O pecado nos destitui, nos afasta, nos faz ficar longe. Deus está aqui e o ser humano está aqui. Mas a justificação nos leva, nos aproxima diante de Deus. E para você entender a doutrina da justificação, daqui a pouco eu vou te dar um conceito, mas entenda um exemplo que eu vou te dar. Um certo jovem, ele praticou uma ilicitude no trânsito. E ele foi levado ao Tribunal de Justiça. Quando ele chega no Tribunal de Justiça, quem ele logo observa que é o juiz? Um grande amigo de infância. Criou toda a infância junto, a sua vida adulta, e na vida adulta ainda teve um contato muito próximo com ele. O jovem que havia cometido uma infração, ele logo pensa e fica logo tranquilo, dizendo, vai ser fácil, serei absorvido, meu amigo vai me ajudar, vai me tirar dessa. Eu não tenho nenhuma preocupação porque vai dar certo, meu advogado. Pode ficar tranquilo, já conheço o juiz, criado comigo, meu amigo, parceiro. A ideia do jovem infrator é que logo ele seria absorvido. Mas quando o amigo vai julgar, o juiz amigo vai julgar, ele não pode deixar de observar a prescrição da lei. Ele deve ser o observador das leis. E ele não pode ser injusto com aqueles que ele havia julgado antes. E a sentença daquele amigo próximo para o infrator amigo foi uma sentença de condenação. Quando o jovem ouve a sentença de condenação, ele fica logo em pé e se indigna, fica indignado. E logo ele fica triste, abatido, os seus pensamentos voam contra o seu melhor amigo, o juiz. O juiz vai saindo da sala, indo embora da audiência, e logo o juiz ele para na pagadoria do juízo, ele para na tesouraria do fórum. E ele vai lá com o seu próprio dinheiro, ele vai lá com suas próprias finanças, e ele paga a multa que para o infrator seria impagável. Em termos mais práticos, isso é a justificação. Aquilo que nunca pagaríamos com os nossos bens, com os nossos esforços,
O sacrifício de Cristo na cruz pagou por nós. Ele pagou o preço. Preço de sangue, preço de sofrimento, mas ele pagou, ele nos justificou na cruz. Aí eu trago um conceito agora para você de justificação. Justificação, então, a justificação é uma declaração legal. Que estamos isentos de culpa. Isto é, justos diante de Deus. Essa declaração é ortogada a quem aceita pela fé Jesus Cristo. A justificação, ela somente acontece quando pela fé, por aquilo que você crê em Cristo, por você crer em Cristo, uma declaração de fé em Cristo é o único meio para você alcançar a justificação. Eu e você estavam num estado de sermos condenados. Muitas pessoas estão no estado de condenação. Mas para fugir da condenação do pecado, da condenação que leva à morte, da condenação que leva para o inferno, nós devemos ser justificados. E a justificação é uma declaração legal que nos isenta de culpa. Ah, mas eu sou um pecador, fiz tanta tragédia, matei, roubei, prostituí, eu fiz tudo de errado. Mas quando você aceita a Cristo, você entra pelo processo da justificação e Cristo lhe torna justo. Ah, mas eu tenho que pagar para a sociedade, pagar para a lei, eu tenho que pagar a penalidade? Tem. A lei do homem, quando você ser condenado, você tem que cumprir normalmente. Eu não estou falando da lei humana. Essa lei humana, né? Essa lei humana, você vai ter que pagar. As consequências do seu pecado, das suas ilegalidades, você vai ter que receber essas consequências. Você tem que suportar essas consequências. Essas consequências são naturais. Mas, quando você aceita Jesus, ninguém poderá apontar o dedo para você e ficar taxando o teu pecado, taxando o teu crime. Por quê? Porque você foi se tornado justo diante de Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Você tem uma dívida com alguém, você não tem que pagar essa dívida? Absolutamente você vai ter que pagar essa dívida. Você deve para alguém, você tem que pagar essa dívida. Vai chegar um ponto que você vai ter que pagar essa dívida para alguém. Não é isso que acontece? Tem que pagar essa dívida. Tem dinheiro, procurar alguma coisa para pagar a sua dívida. Agora pensa comigo. E sua dívida para com Deus, como que você paga? Você entende que a minha dívida e a tua dívida para com Deus é impagável? É impagável. Nós não podemos pagar. Aí está na nossa lição. Nós não podemos pagar com as nossas obras, com os nossos méritos humanos, com as nossas práticas humanas, aquilo que somente Cristo pagou na cruz. Jesus pagou a nossa conta impagável. Por isso que nós somos tornados justos hoje, porque Ele pagou a nossa dívida. Jesus pagou a nossa dívida. Então, quando você aceita Cristo, é automático. O processo de justificação é automático, é da mesma forma da regeneração, do novo nascimento. Você se torna um novo homem na hora que você aceita Jesus. Você é justificado, você é tornado, chamado de justo. Olha como que é forte. Você é tornado de justo. Por quê?
Porque Cristo pagou a sua dívida impagável. E ele pagou com sangue, pagou com o preço dele. Eu quero ler um versículo aqui, livro de Romanos, capítulo 5. Você que está com a sua Bíblia em mãos, né? Você foi justificado. O diabo não pode ficar te acusando dia e noite, né? Você tem um Deus que te justifica. As pessoas vão apontar o que você fez. Ah, mas eu roubei, fui preso, né? Muitas pessoas, né, foram presos, tem uma história de vida, um testemunho lindo, né? Foi preso, fez tantas coisas lá e aceitou a Cristo, é um obreiro, é um homem de Deus, é um novo homem, foi justificado, pagou. Porque quando você paga a sua pena para a sociedade, eu fui condenado a 5 anos, pagou 5 anos. Após você pagar os 5 anos, tem que vir um carimbo ali, ó, dizendo, ó, agora não deve nada, tá pago, tá justificado, agora é justo. Daqui para frente é outra coisa. Mas ali ele pagou a sua penalidade. Romanos 5:1 diz assim. Romanos, capítulo 5, versículo 1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós somos justificados, olha aqui, Romanos 5:1. Somos justificados pela fé. É a fé em Cristo que te justifica. É a sua fé em Cristo. Minha culpa, eu tenho uma culpa, menos isso, eu deveria ter uma sentença, eu tenho uma culpa, menos a minha sentença, estou perdoado. Eu não tive sentença, eu tive culpa, mas a sentença me perdoou. Agora eu vou dizer, minhas fraquezas, mas a justiça de Deus, estou justificado, sou fraco, sou pecador, mas o Senhor, pela justiça, pela morte, pelo pagamento na cruz, Ele nos torna justos, Ele nos justifica, Ele pagou, né? Ele pagou o nosso preço. Por isso que eu digo, a justificação, ser tornado justo, diz aqui, ó, sendo justificado pela fé, é por fé, tá? Não é por mérito seu. Você não é salvo pelos seus méritos. Você não vai entrar no céu pelos seus esforços, pelas suas boas obras. Por que Jesus queria falar com Nicodemos que ele tinha que nascer de novo? Porque Nicodemos vivia numa sociedade, né, dos fariseus, da seita dos farisaísmo, que a ideia era, eu observei a lei, eu observei as tradições, é como o rico jovem, eu guardei toda a palavra, guardei todos os mandamentos, achando que pelos esforços, achando que pela sua condição de posição de líder religioso, ele já deveria já alcançar a vida eterna. Nada disso. Jesus vai falar, nasce de novo, seja justificado, você não é salvo pelas suas obras, ainda que a obra acompanhe aqueles que são salvos, ainda que a obra tem que ser feita pelos salvos, mas obras não salvam. O mérito está na morte de Cristo, no sacrifício de Cristo. Efésios 2, 8 e 9. Está aí comigo? Continua comigo. Tem ainda mais uma parte da palavra de Deus lá no final, santificação. Nós estamos aí sobre a justificação. Mas Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Efésios 2, versículo 8 e versículo 9 diz assim, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça, olha só, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de você, não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não é para você se gloriar, não vem da obra, não vem do mérito, não vem dos esforços, mas vem pela fé, através da pessoa de Jesus Cristo. Então você que não aceitou a Cristo ainda, aceita. Quer ser justificado?
Quer apontar meu pecado, quer apontar o meu erro, aponta. Mas Cristo nos justifica, Cristo te justifica, Cristo pagou o preço. Tá? Olha só. Olha como que é interessante e profundo. A justificação modifica nossa situação diante de Deus. Ei, olha, eu vou repetir. A justificação modifica a nossa situação diante de Deus. Antes, pecador, condenação para o inferno. Antes, deveria pagar por si próprio a sua pena. Depois que aceita Cristo, a nossa situação muda diante de Deus. Muda. Antes você não estava longe, a justificação lhe torna perto de Deus. Ela muda a nossa situação diante de Deus. A justificação faz isso. Antes estávamos condenados diante de Cristo, mas quando nós aceitamos a Cristo, Cristo nos justifica e agora nós não somos mais condenados, como diz a Bíblia. Não somos mais condenados, nós somos salvos. Mudou a relação sua com Deus. A regeneração é diferente. A regeneração que nós falamos aí, ela trata de uma relação de nós com o eu, com o ser humano. Eu aceito a Cristo, eu arrependo dos meus pecados, mas um novo homem nasce em nós, dentro de nós. Você se transforma num novo homem. E tem um relacionamento como chamado Filho de Deus. Agora, a justificação modifica a nossa situação. A situação condenado. Situação agora, salvo. Antes condenado, agora plenamente absorvido. Oh, que glória a Deus que eu posso dar agora nesse momento. Você poderia glorificar a Deus aí junto comigo? Antes você estava condenado, perdido. Hoje você está salvo, absorvido, sem méritos humanos. Nós não éramos merecedores por isso. O status jurídico que você se torna agora, pela fé em Cristo, é de justo. Romanos 5,9 diz assim. Romanos capítulo 5, versículo 9. Está aí comigo? Continue comigo. Romanos capítulo 5, versículo de número 9. Acompanhe na sua Bíblia Sagrada nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ei, sendo justificado pelo sangue de Jesus. Olha aqui para mim, eu observo Jesus no meio da cruz. Um ladrão à direita, outro ladrão à esquerda. Alguns gostam de brincar com... Eu vi até alguns brincando com essa comparação, essa ilustração. Jesus no meio, o ladrão da direita, o ladrão da esquerda, né? Falando dos esquerdistas, dos que são de direita, né? Mas tinha dois ladrões. O ladrão da esquerda dizia para Jesus: Jesus, desce da cruz. O ladrão da direita: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu paraíso. Tu és justo, nenhum pecado cometeu. Jesus disse: desde agora estará comigo no paraíso. Logo após uma das últimas palavras de Jesus na cruz, ele vai dizer: está consumado. Quando Jesus usa essa expressão, está consumado, na cruz, quando ele expira, ele realmente morre. Essa palavra consumado quer dizer está pago. No último, somente quando Jesus realmente, literalmente entrega ali a morte, ele paga a nossa dívida.
Ele paga a sua dívida. Pagou a minha dívida. Olha que alívio. A dívida que era impagável, Jesus pagou. Jesus nos tornou justos, nos justificou. E é um processo que nós passamos. Daqui para frente, a sua, usar esse termo, a sua ficha ficou limpa, justo, deve nada para ninguém. No passado é outra coisa, paguei para a justiça, paguei as consequências do meu passado, os meus erros, paguei, ninguém deve mais nada, não precisa apontar em mim, estou justificado, Jesus me justificou. Esse é o processo de justificação, segundo a doutrina. Vamos para a terceira doutrina dessa manhã? Você que está me acompanhando aí, Deus abençoe a sua vida, você que vai nos assistir logo mais, que Deus possa te dar sabedoria para você reconhecer que você nasceu de novo. Você é um novo homem, nasceu dos céus, nasceu de Deus, nasceu do Espírito, porque você creu em Cristo, você está crendo, está andando com Cristo, agora você faz parte com Cristo. Você foi justificado, tornado justo. A sua relação com Cristo não é mais de condenado, é de absorvido. Não é mais de ir para o inferno, é de ir para o céu. Justificado, justo, não deve nada. Jesus pagou o preço por você. Se alegra aí na sua casa, se alegra aí na sua vida. E agora nós vamos falar um pouco sobre a doutrina da santificação, para terminarmos a nossa aula de escola bíblica dominical desse domingo. Entenda uma coisa, é uma doutrina importantíssima para nós nos dias atuais, a santificação, principalmente para a igreja eleita de Cristo, principalmente para a igreja eleita que vive hoje aqui. Eu acredito que quanto pior a sociedade, me leva a fazer uma reflexão. Será que nós não estamos sendo um pouco ruins? A doutrina da santificação é muito importante para nós, que somos cristãos. E eu acredito que não foi esquecida, mas ela também deve passar por um processo de regeneração de vez em quando. Tem que passar por um processo de regeneração. Nós temos que entender que a santificação, ou ser santo, é muito importante para a igreja, para os crentes, para o novo homem, para o justificado. Eu falei aqui até agora a regeneração, a primeira doutrina, e a segunda doutrina sobre a doutrina da justificação. Você alcança por um ato automático, instantâneo. A santificação, ele é um processo contínuo. Tanto a regeneração, nascer de novo, justificação e santificação faz parte do processo da vida do crente, do cristão que aceitou a Cristo como único e verdadeiro Salvador e está andando com Cristo até hoje. Faz parte com Ele. Então a santificação é muito importante, porque estamos vivendo um momento como cristão, como igreja, que os valores estão distorcidos. Os valores, aquilo que era certo, sempre foi certo, hoje estão se relativizando. E algumas mentes perversas estão tratando aquilo que é verdadeiro, certo, santo, como pecaminoso, como errado. Isso nós estamos falando no mundo doutrinário e no mundo de relacionamentos com a humanidade. Então nós temos que voltar e valorizar essa doutrina da santificação em nossas vidas. A doutrina da santificação está sendo perdida
está sendo deixada de lado. Eu não estou aqui querendo dizer que todo mundo tem que colocar uma capa de santarrão. Não. E ninguém é para ficar apontando o pecado do outro, para dizer que é mais santo do que o outro, ou que está mais, num grau mais elevado de santificação do que o outro, não. O que eu quero observar aqui é que cada um de nós temos que pegar uma fichinha. Eu vou pegar aqui, vou pegar o nosso SUS do Brasil. Você vai lá, precisa de um especialista, o que você faz? Faz uma marcação. Você tem que pegar uma senha. E essa senha você tem que ficar numa lista. Mas um dia vai chegar a sua hora. Mas você tem que ir andando, a lista vai andando, todos os dias vai andando na lista, vai mudando de posição. A santificação é como uma escada. Você vai subindo a cada dia mais. A cada dia mais. Não quero que você entenda que você é salvo por seus méritos. Você não é salvo porque você é mais santo do que os outros, não. Porque aquele que aceita Cristo, passa pelo processo de regeneração e justificação, automaticamente também ele é considerado um santo. E ele está num processo de santificação. Ele está num processo de santificação. Então, entenda uma coisa aqui, nessa manhã, tá? Que a santificação é um ato contínuo. É um ato progressivo. A santificação não é um ato estagnado. Não. É um ato quando você aceita Jesus hoje, você pode estar todo imperfeito. Você pode carregar um monte de tipo de pecado. Você pode ter um monte de tipo de erro. Você pode ter uma vida, né, a natureza, por quê? Você nasce de novo, é justificado, mas a natureza do pecado está contigo. Paulo dizia que o que eu quero que eu faça, eu não faço. E aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, eu faço de errado. Paulo diz assim, há um confronto entre a carne e o Espírito. Porque quando você é regenerado, justificado, você recebe o Espírito Santo, que é a diferença daquele que está com Cristo. Recebe o Espírito Santo para morar com você. Então o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida dia a dia. O Espírito Santo vai, através da leitura da palavra, do Evangelho, dos ensinos, da doutrina que nós estamos estudando aqui nessa manhã. Você vai se trabalhar do Espírito Santo e você vai mudando automaticamente dia após dia. Aí eu fazia isso, agora eu não faço mais. Você vai melhorando dia após dia. Nós temos que ter esse conceito, que cada dia nós temos que melhorar um pouco mais. Eu tenho que melhorar um pouco mais, você tem que melhorar um pouco mais. Nós temos que fazer uma reflexão. O que eu tenho que mudar, o que eu tenho que largar, o que eu tenho que abandonar. Isso vai dentro do processo de santificação. E essa demanda de santificação, ela é toda a nossa vida. Entenda isso agora, nessa manhã. Não pensa, aceitei a Cristo, sentei no banquinho, esqueço, não preciso mais observar as doutrinas, não preciso observar mais os mandamentos, não preciso observar mais o que é certo, quer viver uma vida, né, buscando a perfeição. Ninguém vai ser perfeito. A Bíblia diz que nós devemos buscar a perfeição. Por quê? Porque perfeito, nós vimos na aula passada, Cristo é o único perfeito, nunca pecou, não teve a natureza do pecado. Nós temos a natureza. Jesus foi perfeito em tudo, nós não. Mas ele coloca uma escala infinita da perfeição, porque lá nós não vamos alcançar. Mas nós temos que buscar a perfeição, buscar ser perfeito. E isso, quando nós temos a ideia de buscar ser perfeito, todos os dias nós vamos buscar nos santificar mais. Todos os dias nós vamos buscar nos consertar mais. Vou dar um exemplo, o ladrão da cruz não teve tempo dali por diante para mostrar uma nova vida, mas ele entrou no céu, mesmo ele reconheceu o pecado, aceitou a Cristo na cruz e entrou no paraíso. Mas você aceita Cristo, regenerado, justificado, tem chance de mostrar, se arrumar, se ajeitar, se arrume, se ajeite. Entra nesse processo. E o que é ser santo?
que é o conceito de ser santo? O conceito de ser santo é ser separado do mundo e consagrado a Deus para ser usado por Deus. Olha só, ser santo é ser separado. Está aqui, estou com o copo na mão, o mundo está aqui, eu saio aqui do contexto do mundo de pecado. O mundo que eu falo não é o mundo, né, o globo terrestre, eu não falo desse mundo físico, eu falo do mundo de pecado, desse mundo que nos leva à condenação, desse mundo que nos leva à injustiça, desse mundo que nos leva e nos prende no velho homem. Você sai desse mundo e vem viver agora no mundo de Deus, o mundo de Cristo, o mundo do céu, do reino de Deus. Então, o que é santo? É ser separado para Deus. É ser separado do mundo e consagrado a Deus. Você que conhece Bíblia, lembra do tabernáculo no deserto? Moisés construiu o tabernáculo, tinha alguns utensílios lá, vou dar somente um utensílio, que é o altar do sacrifício, mas aquela peça do altar, do sacrifício que tinha dentro do tabernáculo, ela foi separada, exclusiva, para uso proprietário de Deus, dentro do santuário, dentro do tabernáculo, dentro do pátio do tabernáculo. Então ele foi consagrado, foi ungido, separado ali, assim você foi ungido pelo Espírito Santo, consagrado para ser usado por Deus. Então, separado do mundo. Eu quero fazer a leitura aqui do texto bíblico. Você que está me acompanhando aí, acompanha comigo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9. Versículo de 9 diz assim, fica aí comigo, eu quero orar ainda pela tua vida ainda no final desse vídeo. Fica comigo, que eu vou orar por você ainda, tá? 2,9 diz assim, 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real e a nação santa, o povo adquirido para que anunciasse a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Livro de 1 Pedro 2,9, o posicionamento quando nós aceitamos, posicionamento é imediato. O posicionamento imediato é que nós somos reconhecidos como santos. É isso. Quando você aceita Cristo como santo, consagrado, né? Eu não quero falar desses tipos de santo que as pessoas adoram, as pessoas idolatram. No meio social, as pessoas estão adorando, idolatrando aí ídolos musicais, ídolos do entretenimentos, ídolos cantores, atores, ídolos de homens potências, colocando homens como ídolos para a sua vida, para o seu coração. Não estou falando desses que se criam uma imagem e diz, não, vamos passar para torná-lo santo. Não, eu estou dizendo que você é um santo. No termo da expressão, você é um santo. Estou falando de santo milagreiro. Você também faz milagre, não faz? Você não ora a Deus? Deus não faz milagre na sua casa? Você não foi fruto de um milagre quando aceitou a Cristo? Estou falando desse santo milagreiro que as pessoas idolatram, não de pedra, de barro, de ouro, de prata, não. Eu estou falando de ser santo, separado do mundo. Porque entenda uma coisa, não há um justo, todos pecaram, todos pecam, todos erram, mas quando nós aceitamos a Cristo, nós não pecamos mais, os nossos pecados não podem ser, e nós tomamos muita atenção nisso, a não ser premeditados. Nós não pecamos premeditadamente, nós pecamos porque nós erramos, inconscientes, tudo bem.
Mas mesmo assim, o livro de João, 1 João 2, 1, 9 vai dizer que nós temos um Cristo, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados, mas nós somos considerados automático também santo. Mas todos nós temos áreas da nossa vida para santificar. Todos, eu tenho áreas, você tem áreas da tua vida para melhorar, para ficar mais, para se ajeitar, você tem áreas da sua vida para se aperfeiçoar. O processo de santificação faz isso. O processo de santificação faz que nós somos escravos do pecado, ele nos liberta desse pecado. Ele nos aperfeiçoa. Para quê? Porque a Bíblia Sagrada vai dizer, para chegar à perfeita estatura de Cristo. Quanto mais nos santificamos, tendo uma coisa, você que está me assistindo, vai me assistir. Quanto mais você se aperfeiçoa, mais parecido você fica com Cristo. Mais parecido você fica com Cristo. Quanto mais você se santifica, quanto mais você melhora, quanto mais você vira uma vida com Deus, mais você parece com Cristo. Livro de 1 Pedro, abre aí comigo, versículo 15, versículo 16. Olha como que é um processo, olha como que é um ato contínuo, olha como que você tem que todos os momentos estar se santificando. 1 Pedro 1,15 diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo também em toda a vossa maneira de viver. Quem te chamou foi Cristo. Então, ele está dizendo que ele te chamou é santo, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então, nós temos que viver de uma maneira mais agradável, mais santa possível, mais separado do mundo possível, mais fazendo as coisas certas possível. Cuidar com o que você fala, cuidar com o que você está olhando, cuidar com o que você está pensando, cuidar com o que está deixando entrar no seu coração, raiva, ódio. Cuidado que você tem praticado nas escondidas. Cuidado. Ser santo como Cristo, aceitou a Cristo. E você tem que santificar-se em toda a vossa maneira de viver. Nos seus relacionamentos com as pessoas, com o seu namoro, com o seu noivado, com o seu casamento. Cuidado com o adultério, cuidado com a prostituição. Cuidado com os vídeos pornô que se propagam para ser assistido. Cuidado com isso. Cuidado com outras coisas mais. Por quê? Versículo 16. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Jesus está exigindo de nós e para a igreja a santidade. Que nós sejamos santos. De ser separados. De ser apenas para Ele. Então nós estamos nesse processo de santificação. Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. Você conhece esse fato. O profeta Eliseu, ele se depara numa vila e todos os dias uma mulher observa os passos do profeta Eliseu. E um certo dia, essa mulher, de tanto observar Eliseu, ela vai falar para o seu marido: marido, eu tenho visto aquele homem lá, que sempre passa por nós, que ele é um santo homem de Deus. Por que eu quero dizer isso? Porque as pessoas nos observam. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Mas as pessoas nos analisam. As pessoas nos veem. E elas vão procurar como que nós vivemos a nossa vida com Cristo, com Deus, em todos os sentidos. E isso faz parte da nossa santificação. As pessoas podem olhar para você, olha, um santo profeta de Deus, um santo pastor de Deus, uma santa mulher de Deus, olhar para você. Isso independe, entende uma coisa? Às vezes independe. Às vezes alguém pode, eu não quero entrar nesse assunto, independe ainda que você tenha que ter o pudor, depende da forma que você veste.
independe do ambiente onde você está, do trabalho, da escola, porque você pode estar sendo santo na escola e relacionando bem, você não precisa ficar fechado, ficar amarrada, desprezar as pessoas, não, pode ter relacionamento com as pessoas, pode ser santo, luz lá, santificador lá dentro, no relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, você que tem perdido isso, perdi sua esposa, porque você se acha santo, acha que ele tem que ser igual a você, acha que ele ser igual, não, dá um exemplo, e ali vai ser observado o seu exemplo, as pessoas vão copiar você. Eu entendo uma visão muito simples. Anda com quem é santo. Guarda isso. Anda com quem parece com Cristo, que você se tornará parecido com Cristo. Quanto mais você anda, convive com alguém que parece com Cristo, também se tornará parecido com Cristo. Mas a santidade é isso daí. E nós temos que buscar a santidade. O livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz: tenha paz com todos. E a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Quer ver a Deus, quer entrar no reino de Deus, também tem que ter santidade. Porque muita gente está no... Deus só quer o coração, Deus não só quer que eu faça as obras boas para a sociedade, para o lar de idosos, para as pessoas, eu dou meu dinheiro, eu pago. Não. Salvação é de graça. Mas nós devemos estar nesse processo de santificação para nós não sermos achados em falta, como as 5 virgens imprudentes. Nós devemos ser prudentes. E esse prudente nos leva a viver uma vida de santidade, de santificação. Por isso que diz: buscar a santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. O processo de santificação não vai te impedir de pecar, como eu disse aqui, mas vai nos livrar de premeditar o pecado. Quanto mais você tiver essa palavra no seu coração, mais defesa você terá para não pecar, para não cair, para não errar. O Espírito Santo vai te fazer lembrar, o Espírito Santo vai te acordar, vai te dar consciência, e você vai ter essa palavra para se defender. Guardei a tua palavra, Senhor, no meu coração para não pecar contra ti. O livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, capítulo 13, vai dizer: santificai ao Senhor todo o seu corpo, alma, e aí a alma entra os sentimentos, emoções, pensamentos e espírito. O espírito é a sua consciência, o seu relacionamento com Deus. Essas 3, corpo, alma e espírito. Santificai-o, corpo, alma e espírito. Então, que nessa manhã você salvo, você que vai me assistir, você que está me assistindo, como que eu tenho que fazer para ser salvo? Aceitar Cristo como Salvador, arrepende dos seus pecados, e a partir daqui você tem um novo nascimento. Você está sendo regenerado, novo nascimento, você está sendo justificado, se tornando justo, e você vai entrar pelo processo de santificação. Agora você vai ter uma vida com Deus, tem que andar com Cristo a partir dele. Não é somente porque Jesus está falando para Nicodemos, relembrando, tem que nascer de novo. Mas Nicodemos estava resistindo. Porque o que Jesus estava dizendo, você tem que nascer de Deus, nascer do Espírito, tem que nascer de Cristo. Agora você tem uma nova vida, tem que nascer do Espírito, tem uma nova vida. E isso estava confrontando com a vida de Nicodemos lá atrás, de leis e tradições, de religiosidade. Você pode estar numa religiosidade, não sei qual a sua religião, uma religiosidade. Você fala assim: não largo ela, não abandono ela. Mas para você nascer de novo, você tem que nascer em Cristo. Somente Cristo salva. Somente Cristo leva para o céu. Nicodemos, naquele dia, entenda uma coisa, Nicodemos ouviu uma mensagem profunda de Cristo, mas ele saiu de lá, em primeiro momento não aceitou aquela mensagem. Pode ser que você vai me assistir, está me assistindo, está duro ainda,
Coração que está duro. E Nicodemos sabia da mensagem de Jesus, porque na lei, lá atrás, na lei, diz que o Senhor trocaria o coração de pedra, duro, de carne, e colocaria um coração novo, colocaria um novo espírito no homem. E o Senhor Jesus quer colocar um novo espírito em você nessa manhã. Você que está afastado, longe dos caminhos do Senhor, volte rapidamente. Volte para os caminhos do Senhor, volte para casa, coloque essa publicação, fala comigo aí dizendo, Senhor, agora eu quero aceitar, eu quero voltar para os caminhos do Senhor, eu quero aceitar a Cristo. Santidade é necessária. Nós estamos vivendo um momento que precisamos de santidade. Santificação. Santificação se confunde com espiritualidade. Tem muita gente enganada. Tem muita gente que acha que fala em línguas, profetiza e outras coisas mais. Eu gosto das manifestações, eu gosto de falar em línguas, mas não é essa espiritualidade que nos torna santo. O que nos torna santo é o trabalhar do Espírito Santo, que vai mudando a nossa vida. Nós devemos ser espiritual, cheio do Espírito Santo, até porque para sendo cheio do Espírito Santo, nós vamos ter mudanças de vida, nós vamos se santificar melhores, nós vamos transformar as nossas vidas, nós vamos ser mais santos cada vez mais. Mas nós temos que aprender a observar o que é certo e o que é errado. Nós temos que observar a palavra. Nós temos que viver a palavra. Eu quero usar esse termo para terminar essa minha aula de hoje. Quanto mais nos santificamos, mais parecido nos tornamos do Senhor Jesus Cristo. Urgência. Quanto mais nos santificamos, mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida nessa manhã, você que ficou aí comigo até nesses últimos instantes, que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a tua vida espiritual, que milagres em nome de Jesus Cristo acontecem no seu lar, no seu relacionamento matrimonial, na vida dos teus filhos, que a salvação hoje, que a salvação nesse momento pode estar chegando aí, você pode estar recepcionando essa salvação, aceitando. Você pode, eu sei que agora é difícil falar isso, pedir para você procurar numa igreja evangélica mais próxima da sua casa, mas logo mais nós vamos sair desse estado. Mas continue nos acompanhando online, acompanhando outros ministérios aí nos seus ensinos, na propagação da palavra. Continue nesse mesmo sentido. Eu quero aqui agradecer a minha filhota Ágata, que está aí me ajudando ali, no controle aí do vídeo. Mas Deus abençoe a todos. Quero orar nesse momento pela sua vida aí. Logo mais à noite, as nossas igrejas estarão fazendo as suas lives, Então participe dos cultos. Adora o Senhor aí na sua casa. Glorifica o nome de Jesus aí. Se aproxima mais, é tempo. Esse tempo é um tempo de reflexão, desse novo homem, dessa justificação, de ficar mais santo. Aí você pode ter mais tempo para observar o que você é, o que você pode melhorar, o que eu posso melhorar, o que eu posso me santificar melhor. Tá? E que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida. Acompanhe isso, se você quiser fechar os teus olhos nesse momento, se você quiser entregar um pedido
pelo meio social aí, pela internet, né? Que se você quiser fazer um pedido aí agora, orando juntamente comigo numa só fé, eu quero que você coloque esse pedido no trono de Cristo, nos pés de Jesus. E Ele tudo pode, hein? Se Ele fez o maior milagre, que é dar salvação para aquele ladrão na cruz, aquele malfeitor na cruz, Ele pode fazer pela tua vida. Então, quero orar agora nesse momento. Senhor Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu entro novamente, Senhor, num ambiente espiritual e eleva a minha voz, Senhor, ao teu trono com um tremor. Eu quero agradecer, Jesus, porque o Senhor encontrou a minha vida, assim como o Senhor encontrou a vida de muitas pessoas que estão me assistindo e vão me assistir, e deu a oportunidade, como deu para Nicodemos, Senhor, de ter um encontro real com Cristo. Apesar que no primeiro momento ele não aceitou, mas lá na frente, Senhor, no livro de João 7,50, ele vai defender a Jesus Cristo diante das autoridades. Lá no livro também no livro de João 19, o próprio Nicodemos vai pedir a oportunidade para tirar o corpo de Jesus Cristo da cruz do Calvário. Eu acredito que todo essa história, Senhor, que aconteceu na vida de Nicodemos, no final, ele veio nascer um novo homem. Assim, Senhor, eu peço por essas vidas que estão me assistindo, que muitos deles, Senhor, que ainda não conheceram a Cristo, estão conhecendo agora, que possam entregar as suas vidas, se arrependerem e agora, a partir de hoje, passar pelo processo da regeneração, novo homem, serem justificados, tornarem justos, e a partir de hoje, viver uma vida de santificação, processo de santificação. Dá força para esses que estão me assistindo, aqueles que estão longe, desviados, afastados, que a partir dessa mensagem vai retornar rapidamente, Senhor, porque eles não querem perder o céu, querem entrar no reino de Deus, nascendo de novo. Jesus falou muito bem claro para Nicodemos: quer ver o reino dos céus, nasce de novo. Então, que esses possam nascer de novo. Pessoas que estão doentes, Senhor, cura nesse momento pelo sangue de Jesus. Pessoas que estão com diversos problemas, financeiro, familiar, Senhor, tenha misericórdia e alcance. Eu sei que precisa da fé deles, da atitude deles, mas, Senhor, Tu és o Deus dos milagres, dos sinais. Nicodemos reconheceu que o Senhor era o Deus de milagre. Eu reconheço que Tu és o mestre, que o Senhor é o Deus de milagre. Então, Senhor, vai fazendo milagres nessas vidas, nessas famílias, em nome de Jesus, Senhor. Em nome, socorre, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa as igrejas, abençoa a nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Guararapes. Abençoa, Senhor, nosso presidente da República. Abençoa, Senhor, as nações. Abençoe, Senhor, cessando esse vírus, Senhor, no nosso país. E agora, Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre mim, sobre vocês, hoje e para todo sempre. Você faz uma confirmação de um grande amém aí. Tenha um ótimo domingo, tenha um ótimo dia, em nome de Jesus Cristo. Um abraço, Deus vos abençoe.